programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais também para você acompanhar a nossa transmissão. Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, compartilhar os nossos conteúdos e nas redes sociais, não se esqueçam, hein? Sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, segunda-feira, 20 de dezembro, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde e alegria a todos nessa nossa jornada. E para a conversa de hoje do programa Gente que Fala, eu apresento aqui os nossos convidados. Fernando Vieira, ator, mímico, clown e artista plástico. Tudo bem, Fernando? Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, também formando aqui o nosso time para uma conversa bastante cultural, com música, com histórias, com tudo que temos direito aqui. Luli Chiaro, cantor, compositor, escritor. Luli, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Um beijão para você, para todos os teus ouvintes, teus seguidores. E já que é gente que fala, vamos quebrar tudo nessa live. Vamos lá. Também com a gente, Jean William Silva, cantor lírico. Fala, Jean, tudo bem? Como está? Tudo bom, Mauro? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E fechando o nosso time, o ator e palestrante Roberto Caruso. Tudo bem, Caruso? Boa tarde. Você está bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes que estão aqui, aos amigos que eu estou reencontrando. Essa live, esse programa aqui promete. É gente que fala mesmo. Vamos lá, então, falar sobre o nosso primeiro assunto. É o seguinte, pessoal, em tempos em que se fala tanto em armas, violência, desastres, enfim, quando se percebe a necessidade de mudar histórias por uma nova dinâmica social, precisamos lembrar a importância da cultura para o desenvolvimento de uma sociedade. Bem como o direito à vida e moradia, o direito à cultura também é garantido pela Constituição Federal. Muita gente não sabe disso, né? A cultura engloba conhecimentos, crenças, artes, ética, moral, conduta, respeito. É a oportunidade de garantir as transformações sociais e conduzir a sociedade para uma nova realidade. Fernando Vieira, eu começo com você. A gente está no final do ano, às vésperas do Natal, é nessa época em que no planejamento das coisas para o ano que vai começar, todo mundo fala, vamos valorizar a cultura, vamos pensar na educação. Entra ano e sai ano, a gente vê que não é bem isso que acontece, né? O que você espera para 2022 em relação à cultura no Brasil? Bom, a gente percebeu que sem cultura a gente não sobrevive. Principalmente quando se fala de arte, música, entretenimento, salvou a pele da sanidade, né, de muita gente que teve que ficar aí em lockdown, né, na pandemia, trancados, e o que salvou foi exatamente o contato com os filmes, com a música, com as artes. E para esse ano que está entrando, eu imagino que a gente deva, como está acontecendo, uma abertura de novo, porque a gente já está sabendo lidar. Quando começou toda essa coisa em março de 2020, a gente não sabia o que era, então tivemos aquele pânico mesmo. Hoje a gente já sabe como funciona e a gente entende que a gente precisa se proteger para proteger o outro. E que, tendo uma tolerância, os riscos vão diminuindo. Todo mundo vacinado, mas todo mundo ainda com o pensamento na prevenção e na esperteza, porque assim não adianta, essa é a condição, é o que temos, o distanciamento, a máscara, e agora começam a voltar os trabalhos mais presenciais. Só que esse formato aqui continua. Essa tecnologia sempre existia já há algum tempo, mas não se usava, né? E agora a gente foi forçado a usar. Então, vai ser interessante, porque muitas reuniões que eram presenciais, porque olho no olho e não sei o quê, não preciso que o cliente esteja aqui, ou a minha equipe, para poder convencê-la no meu approach, etc., já caiu por terra. Você vai ter que fazer isso por aqui. E entender que o olho no olho, nesse ambiente, não existe.
Eu posso dar a ilusão de estar olhando para vocês nos olhos, mas eu estou vendo uma lente. Aí, quando eu vou olhar no olho de vocês, eu já não consigo, porque não tem olho no olho, tem olho na lente é ilusão, né? Mas, de qualquer forma, olha só, a gente abreviou muito o nosso espaço, né? Então, a gente pode fazer coisas, experimentações e, principalmente, agilidade. Eu gosto da coisa do virtual, eu sempre digo que é fácil de estacionar, a gente não pega muito trânsito, então facilita bastante. Eu acho que para 2022 a gente vai ter esse híbrido, né? Vai se abrir cada vez mais com a consciência das pessoas e possibilitando o presencial e o virtual também. É isso, acho que vai ser muito bom, vai ser um ano bem, bem bacana. Eu sou um otimista. Lula e Chiaro, tem muita gente que diz assim, né, quando perde tempo, agora eu preciso correr atrás do prejuízo, e quem corre atrás do prejuízo acha o quê? Acha prejuízo, né? Então, a gente, em termos de cultura, a gente tem que correr atrás do lucro. Como é que a gente vai fazer isso em 2022? Isso mesmo. Bom, o nosso querido Fernando foi ótimo na exposição dele. Eu não tenho nada a acrescentar, exceto essa história desse mundo virtual, que ele é um apologista. Eu sou um contumaz inimigo. Vocês já perceberam. Queridos, o que eu posso dizer é que um amigo meu muito, muito próximo, muito amado, ele chegou um dia para mim e disse assim: Luli, haverá um dia em que você vai abraçar a dificuldade e vai chamá-la de amiga. Ou seja, a dificuldade tem sua magia, tem sua sabedoria, né? Ela nos faz, talvez, ou certamente, voltar à casa do Pai, voltar ao encontro de nós mesmos, né? E nesses tempos de silêncios, nesses tempos de distâncias que vivemos todos nós, o espelho se apresentou à nossa frente e a gente pôde voltar para dentro de nós mesmos e rever valores, sonhos, projetos, planos, amizades, né? Então, esse ano que se aproxima, esse ano da graça de 2022, eu acho que não seremos mais os mesmos ao nascer do ano de 2021. Seremos novas pessoas, com certeza, melhores pessoas, né? Eu tenho certeza que, e muita confiança, que será um ano bom, né? Um ano de, talvez, de algumas penitências que restaram desse ano de dificuldades, mas certamente vamos plantar novas, boas e melhores sementes. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho muita esperança nesse ano bom que se aproxima, e é óbvio, o lado cultural, como você disse, Mauro, ele é parte fundamental da existência humana, né? Sem livros, sem discos, né? Como se construir um país mais justo, um país melhor, onde as pessoas possam todas transmitir seus potenciais, né? Seus talentos, né? Então, com certeza, a arte, a cultura estará presente nesse ano de 2022. E quando eu falo em arte e cultura, eu aqui divido essa live com pessoas representantes da arte, da cultura. Então, com certeza, será um ano bom, querido. Jean, o Luli falou uma coisa aqui que, para mim, tocou, viu? Essa tal do abraço na amiga dificuldade, ou na dificuldade amiga. Como é que você abraçou a sua amiga dificuldade neste 2021 para levar a cultura como arma de transformação social? Aliás, eu digo mais, né? Não só 2021, 2020. Para mim, deu a impressão que 2020 e 2021 foi uma coisa só, porque só se falou em pandemia, parece que é um ano só. Enfim, como é que você entendeu tudo isso? E para 2022, qual é a arma para transformar e levar a cultura?
Bom, com Grande toda a Mauro. Olha, humildade, Mauro, É, com toda a humildade, eu penso que você me perguntou como eu abracei a amiga dificuldade. Foi essa a tua pergunta, não é? sim. Meu querido, entre nós, espero que os seus seguidores, seus É, fãs, seus ouvintes, todos não propaguem, mas eu não abracei essa bendita, essa bandida, não. Eu cheguei com uma cara de inimigo contumaz, eu quase é, que treinei um boxe com ela, mas aí o tempo foi é. me dizendo que ela era amiga verdadeira mesmo, né? Hum, Porque muitas vezes aprendemos pelo convívio da dificuldade, né, querido? sim. A dificuldade acaba nos ensinando muita coisa e eu acho que ela me ensinou, espero ter aprendido um pouquinho do que ela tanto me ofereceu. Jean, vai lá. olha, Mauro, boa tarde a todos. Para mim, eu vou começar pelo início da tua fala, né? Sobre o fato de a cultura ser uma coisa assegurada pela Constituição, né? Eu digo o seguinte: eu pessoalmente, a minha vida é um exemplo do quanto a cultura tem um poder de transformação, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, para quem não conhece um pouco da minha história, vim de uma cidade muito pequena, cresci num ambiente muito hostil, digamos assim, para a oportunidade cultural, né? E não falo isso para fazer nenhum tipo de drama, é só uma verdade mesmo. Fui criado pelo meu avô, que trabalhava no corte de cana, minha avó era uma faxineira de um hospital, ou seja, eu não tinha quase nenhuma possibilidade de ter acesso a essa cultura. Mas, enfim, a vida, não vou aqui dar uma palestra sobre a minha história, nem fazer o resumo da ópera da minha vida, né? Mas a vida foi me levando ao encontro da arte, ao encontro da cultura através da música, né? E especificamente da música clássica. E eu digo hoje que a música é um instrumento de transformação na minha vida em todos os aspectos. Então, de repente, eu me vi de cara com uma pandemia, um ano que não acabou, né? Porque para mim 2020, 2021 não acabou, foi um ano, né, constante, sem poder fazer aquilo que eu mais amo na vida e aquilo que transformou a minha vida em todos os aspectos. Então, eu acho que, para mim, abraçar essa dificuldade, né, que você me pergunta, foi num sentido de ressignificar, né, ressignificar coisas, né? Como é que eu vou reacessar esse público? Como é que eu vou reacessar a minha arte? Como é que eu vou reacessar a minha própria história? E como é que eu vou fazer isso continuar tendo valor? Né? Porque o mais importante, eu acho que é um encontro consigo mesmo. Obviamente que eu não vou romantizar a crise que nós vivemos, uma crise sanitária, uma crise econômica, né, social em todos os aspectos, né? Mas, para mim, o abraço a essa dificuldade foi justamente ir a esse reencontro de mim mesmo, assim, quer dizer, agora eu como artista, o Fernando, o Roberto, o próprio Lula, meu querido, né, sabem, a gente já está acostumado a se reinventar, né? Num país como o Brasil, onde a gente encontra ainda muitas dificuldades com relação à cultura. Existe, sim, dificuldade. Não estou aqui fazendo crítica a nenhum nada, mas a dificuldade que a gente encontra com relação à cultura é grande. Então, nós estamos habituados a essa reinvenção, habituados a esse abraço à dificuldade, né? Então, para mim, especificamente, foi realmente esse reencontro comigo mesmo e esse fortalecimento para que a gente continue levando à frente através das mídias sociais, através de todos os tipos de plataformas, porque o que a gente não pode é desistir da arte, o que não pode é desistir da cultura, que é o que salva a humanidade. Roberto Caruso, os desafios para a cultura em 2022. Então, bom, primeiro, as falas aí dos nossos três amigos que estão aqui. O Fernando colocou uma coisa que é muito forte, que é exatamente como que a gente lida com a educação da arte, né? Para mim, isso é o maior desafio. As crianças, eu falo isso com propriedade, porque eu fiz pesquisa, né? No sentido de que as crianças elas têm estímulos artísticos no máximo até os 9, 10 anos. Quando eles estão dentro da escola, depois, quando eles chegam no sexto ano, começa toda aquela tradicional pilha de outras matérias, né? Física, química, matemática, e a parte de educação física, que é o instrumento corporal, a parte de música, a parte de arte mesmo, ela fica totalmente deixada como uma matéria que não tem tanta importância. Então, a gente não tem um estímulo desde pequeno.
Eu acredito que a gente está vivendo alguns movimentos já dentro de algumas instituições educacionais e públicas também, que estão começando a estimular as crianças a utilizarem mais essa parte artística. Diante da inteligência artificial, eu tenho falado sobre a inteligência arte-oficial, porque se a gente olhar para a nossa história, eu falo história de 5.000 anos atrás, a gente vai ver que os expoentes da arte foram que praticamente eles lapidaram, né, muito do caminho da humanidade. Se a gente colocar, como o Jean falou, a gente colocar música, né? Assim, o ser humano, desde dos primórdios, ele usava os sons guturais de alguma forma para ele se expressar, ou para ele revelar alguma coisa. E se a gente olha para a natureza ela usa a arte, né, a arte do som, a arte do movimento, até para a própria procriação da espécie. A gente vê que os pássaros, os animais, eles usam movimentos, cantos, de uma forma para que aquilo possa acontecer. Então, se a gente olhar, eu tenho a fé que em 2022, eu e pessoas que estão aqui, e mais outros tantos artistas que acreditam no poder da arte, Mauro, que a gente realmente possa despertar nas pessoas, né? Eu digo pessoas, nos jovens, nos pais, nos avós, a arte como um alimento fundamental, essencial. E olha só, né, o Fernando colocou essa questão da gente hoje ter esse híbrido do digital e do virtual. 2020, se eu falar financeiramente, para mim, que trabalho muito no presencial, foi péssimo, mas na parte do olhar para dentro e me reinventar, hoje eu criei um canal de televisão, praticamente. A maioria das palestras que eu faço são virtuais, e isso me dá a possibilidade de produzir mais ainda do que ao vivo. Produzir, que eu digo, de transformação. Então, se a gente usar a não abraçar a dificuldade que o Lully trouxe, né? Eu hoje falo, tirem 3 palavras da sua vida. Tirem a palavra não, ou digam a palavra não da maneira correta, porque a gente sempre, quando a gente fala não faça isso, o não reforça a ação que está se pedindo. Então, eu gosto muito de como o nordestino fala. Ele diz, faça não. Quando você termina a palavra, a frase com não, você dá a negativa correta. Tire o mas, que invalida qualquer coisa que você falou. Ah, estava uma delícia, mas você já matou. E problema, transforme problema em oportunidade. Todo problema, toda dificuldade é uma grande oportunidade de você fazer algo melhor. Então, eu falo, não, eu não acredito em erros. Eu acredito em melhorias contínuas, né? E é isso que eu acredito. Então, 2022 que venha com muita arte, mas a inteligência arte oficial. Sensacional. Caruso, eu continuo com você para dizer o seguinte, nós vivemos tempos difíceis, é o que a gente acabou de destacar aqui, né? Na fala aí de cada um de vocês, há quase 2 anos, né? A gente está afastado de amigos, de parentes, do público, vocês da arte, do entretenimento afastados do público, nós também, jornalistas, afastados de alguma maneira, porque a gente se reinventou também para levar o nosso trabalho, para levar a informação das nossas fontes e tudo mais, né? Muito bem, nossa parte emocional está sofrendo ainda muito com esse distanciamento, com os problemas, com as perdas pessoais. Ainda não estamos totalmente seguros, mas as coisas estão melhorando e a aproximação desse novo ano, de 2022, pode servir, sim, vai servir para renovar a energia, a alegria, tão importante para que possamos viver saudáveis e de forma criativa. Aí, se Paulo Gustavo dizia que rir é um ato de resistência, Roberto Caruso, a gente pode afirmar que hoje é quase uma questão de sobrevivência? Olha, eu acho que sim. Eu vou pegar um pouquinho da história que eu aprendi também, né, por meio... Não sei, o ouvinte não sabe, mas o Fernando Vieira foi um dos meus primeiros professores na arte da comédia elástica, da expressão. Ele foi a ponte de comunicação que me levou a fazer um estudo, uma escola que nós fizemos na Itália. E eu digo o seguinte, quando a gente fala da necessidade... Quando o Paulo Gustavo fala que é uma resistência, né? Eu não compactuo com a frase do Paulo Gustavo, porque a resistência, ela é sempre uma resistência. O fato é o seguinte, a primeira coisa que todo ser humano faz, ele ri. Você pode entrar numa maternidade hoje e você vai ver uma criança, em algum momento ela vai rir. É um estímulo instintivo, não é pensado.
Existe um estudo que mostra, quando você está rindo, dando gargalhadas, você não consegue pensar em nada, você não consegue elaborar nada, você não consegue pensar em qualquer outra coisa enquanto você está rindo. Rir é um dos momentos mais íntimos que qualquer ser humano pode ter com o outro, quando você está rindo junto com a pessoa. Então, assim, eu acho que o que a pandemia, para mim, na minha visão, ela foi uma rave de 2 anos, e o pessoal ficou ligado o tempo todo nessa pandemia no pam, pam, pam. E, assim, Putz. é o putz mesmo, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa que está, assim, quando a gente fala pode qualquer coisa, mas, assim, podem ter pessoas que realmente podem ficar chocadas com o que eu vou falar agora. A pandemia fez uma coisa, está fazendo ainda, mesmo aqui no final do ano, para passar para 2022, ela provocou as pessoas a perceberem que terceirizar as suas questões pessoais, que era mais fácil, não deu mais. Você teve que começar a olhar para dentro de você. As pessoas, elas estão mal psicologicamente, não é por causa do fechamento, porque não é porque quando você se fecha, com quem que você se encontra? É só com você. É consigo próprio. Então, eu digo o seguinte, o mimimi, que virou quase um meme, né? O meme mimimi, é assim, terceirizar. Uma pessoa que reclama hoje, ela está assinando embaixo o atestado de incompetência dela lidar com as suas próprias responsabilidades. As pessoas precisam ser responsáveis por si. A pessoa que fala para o outro, eu te amo, e fica esperando o outro falar, eu te amo também, ela não está amando essa pessoa. Ela está é quase uma coerção psicológica. Eu preciso ouvir do outro que o outro me ama para que eu possa me sentir pertencendo a não sei o quê. Então, a gente está com uma grande oportunidade de olhar para a vida e olhar para si e aceitar o seu corpo, a sua voz, o seu jeito, se aceitar. Porque se a máscara, como o Fernando colocou, a máscara, ela é um objeto que a gente teve que colocar, ela calou a gente de alguma maneira, ela calou ou ela trouxe a oportunidade de você se ouvir mais? E aí eu vou fazer, só para fechar minha fala, eu estou com um copo d'água e tem um filme que chama Nossa Casa, que conta sobre Chico Xavier, como seria do outro lado. E aí, quando a pessoa chega, ela está se questionando, mas por quê? Ela não queria ter morrido? Ela não sei. Enfim, o que eles fazem? Ele vai para a enfermaria. E aí eles dão um copo d'água para a pessoa e ele fala, toma essa água, mas você põe a água na boca e não engole. E aí, quando você faz isso, você não reclama mais. Seus pensamentos vão, a pouco vão amainando. Então, assim, não vamos reclamar mais, porque as pessoas até reclamam errado, né, Mauro? Reclamar. Clamar quer dizer pedir, apresentar. Reclamar. Eu não vejo ninguém reclamando coisas positivas. Eu só vejo as pessoas reclamando de coisas negativas. Então, reclame aquilo que você quer para a sua vida. Agradeça aquilo que você quer. Não fique reclamando o que você não quer. Então, a gente tem uma grande oportunidade de fazer 2022 realmente ela ter a alegria, o bom humor, né, como algo natural e não como extraordinário. O trabalho que o Jean faz com a música, que também o Luri faz, que o Fernando, há tanto tempo, quanto investimento que cada um de nós aqui fez para poder se aproximar mais do comportamento humano com a arte. Nós somos missionários, nós somos na arte, eu estou falando de todos os artistas, o artista que estiver ouvindo a gente, nós somos jardineiros. O mundo sem arte, ele fica sem ar. Então, arte. A arte te pertence naturalmente. Você não é extraordinário. Todo ser humano é um artista por excelência. Muito bem. O nosso programa tem um intervalo, não está na hora do intervalo ainda, é que você falou de reclamar, então a hora dos nossos reclames vai ser daqui a pouquinho. Não ia perder a piada, Roberto Caruso. Muito bom. Olha, um dos segmentos mais afetados pela pandemia, o de eventos culturais e de entretenimento, começa finalmente a voltar à normalidade. As salas estão reabertas, mesmo sob normas sanitárias rígidas, e os artistas estão de volta aos palcos após um longo tempo de reinvenção, com lives, com muito improviso. E, neste período, o ator Fernando Vieira realizou, por exemplo, uma série de cursos de clown, mímica e de comédia dell'arte,
pelo Zoom, que é essa ferramenta que a gente está usando aqui e que nos salvou também, está nos salvando já nesses quase 2 anos, para a gente poder levar o programa Gente que Fala para o nosso público, uma vez que a gente não consegue se aglomerar lá no estúdio da Rádio Trianon. Então, estamos fazendo à distância. Então, para falar desse seu momento, Fernando Vieira, quando você se reinventou a partir desses cursos criados. Conta aí. Eu dou aula há muitos anos e sempre foi presencial, né? Inimaginável dar aula de mímica pelo Zoom. Mas eu fui convidado por uma aluna minha, uma ex-aluna, Mônica Grando, que dá aula numa escola de teatro, e ela falou, olha, eu fiz aula com você, mas você é melhor para falar sobre isso, né? Sobre mímica para os alunos. Eu falei, tá bom, né? Eu sempre fui muito pé atrás nessa coisa de vídeo, por exemplo, né? Porque eu gosto de ter... Eu não tenho vídeos meus dando aula, por exemplo, né? Eu sempre tenho um colega que faz, eu acho interessante, mas me lembra muito aquelas revistas, quando eu era moleque, revistas de Kung Fu. Aprenda Kung Fu na revista, né? E tem as poses. Como é que você vai aprender Kung Fu imitando as poses da revista, né? E, no caso do vídeo, ainda é em movimento, ainda dá, mas eu gosto de dar aula tendo feedback, ou seja, corrigir o aluno, mais assim, mais assado. Daí, eu acabei usando um pouco da imaginação, é como se cada um de nós tivéssemos numa espaçonave, ou numa estação espacial, ou num planeta. E nós só temos essa janelinha aqui. Então, é o que temos. Então, vamos nos virar com o que temos. Então, no começo foi muito bacana, foi interessante, foi desafiador, sempre com os protocolos difíceis, né? Precisa fechar, a outra transmissão não está boa, não sei o quê, mas aos trancos e barrancos deu certo. E começou a acontecer um fenômeno interessante. Nunca eu tinha gravado uma aula minha. E, pelo Zoom, eu gravo as aulas e disponibilizo para os alunos para eles se reverem, né? E aí o que é interessante, eles conseguem perceber os meus toques, as minhas considerações em relação ao trabalho e refletir a respeito. Agora, é estranhíssimo, porque eu também nunca dei aula diante de um espelho. Nas escolas que eu dou, às vezes é sala de dança, eu faço questão de cobrir os espelhos, porque não é para você ficar se vendo. Porque você começa a atuar e começa a se olhar e começa a mudar, porque você... É como o pessoal quando sai de um reality show, né? Os BBB, Fazenda da vida, né? Eles saem assim, eu fui eu mesmo. Eu não atuei, eu fui eu mesmo. 34, 40 câmeras, um monte de espelho e você foi você mesmo, sei. Então, assim, não dá. Eu dou aula, mas eu tento simular como seria o presencial. Então, tem aqui para esse espaço, mas tem também para o presencial quando voltarmos. Então, a gente vai tendo feedback, né, do aluno. No caso da Comédia dell'arte, foi sem máscara. Eu pensei até em fazer máscara. Olha o cara louco, né? A gente vai criando, né? Eu pensei em fazer máscaras, a pessoa imprimia, feito dobradura, e depois dobrava e usava. Mas ia ser de papelão, podia rasgar. Eu falei, não, quer saber? Esquece, vamos fazer sem máscara. E aí nós trabalhamos a máscara corporal, a facial e a personalidade de cada máscara, que é o que é mais interessante. Comédia dell'arte, ela tem tipos muito claros, arquétipos muito claros, que você pode depois misturar se quiser. Não precisa ser, porque a Comédia dell'arte morreu. Então, ela só serve como uma referência para você poder criar através da forma também. O clown foi o que eu mais sofri, porque eu costumo bater nos meus alunos. E aí não consigo mais bater neles, né? Eu explico. Tem um exercício em que a punição são 3 tapas, assim, para acordar o aluno, né? Eu tive que eliminar esse exercício e trabalhei outros. O Caruso, o liquidificador continua, a foca continua, então a boa parte das coisas continua. E tivemos que adaptar a coisa do contracenar com nada, né? Então, dar a ilusão, como está sendo gravado, de que você está contracenando. Então, tive que aprender também toda essa parte. Você teve que inventar mímica com fala também, Fernando? De uma certa forma,
que eu ia falar. No caso da mímica, ela ajuda você a separar as ações físicas. Ele é um excelente instrumento para limpeza, para o ator, independente dele ser pantomima, ser mímico ou o que for. Mas é legal para ter a limpeza, entender que cada gesto é uma frase na cabeça de quem está te vendo. E eu dei aula de clown e agora eu estou com uma turma de clown mudo. É o mesmo trabalho, só que não pode ter fala. E aí, como é que você resolve a sua gag, a sua graça? Estava falando sobre rir, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o chato e o engraçado é que o chato se acha engraçado. Ele é chato. E a pessoa que é engraçada, muitas vezes, está querendo ser levada a sério. E ninguém leva a sério porque o cara é muito engraçado, a garota é muito engraçada. Então, assim, aceitar o que é que você tem que é naturalmente engraçado. Às vezes pode ser a sua voz, às vezes pode ser a sua expressão, às vezes quando você está com raiva, você é engraçado. E no caso do clown mudo, aí você tem que achar os caminhos para contar aquela história ou aquela gag que você criou ou experimentou. E, finalmente, tem um curso também de autorreteatros. Eu batizei como autorreteatros, que são self-cenas, onde o aluno aprende a decorar e a declamar, seja uma poesia ou um texto, interpretar, e registrar isso. No meu canal lá do YouTube, eu tenho 72 vídeos do autorreteatros. E aí a gente pega uma poesia, a gente vai estudando, a gente vai entendendo, e as pessoas vão experimentando. E tudo feito pelo celular. Então, você pode fazer em qualquer lugar. É assim separa alguma coisinha que depois eu vou pedir para você declamar. Deixa tudo pronto aí. Pessoal, a gente vai para um reclame, viu, Roberto Caruso? Reclame. Vamos fazer um intervalo aqui bem rapidinho com a mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida para falar sobre o lançamento do livro do Luli Chiaro, No Sofá da Sala de Estar. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Vamos conversar agora com o Luli Chiaro sobre o seguinte. Luli, cantor, compositor, escritor, ele lançou no início deste mês seu primeiro livro, No Sofá da Sala de Estar, primeira e promissora incursão de Luli Chiaro pelo mundo da literatura. Essa obra reúne uma série de contos do autor, todos inspirados na Segunda Guerra Mundial. E a obra foi recebida com grande entusiasmo pelo público, que lotou o evento de lançamento. Isso foi no Shopping Frei Caneca, aqui em São Paulo, e a renda da venda do livro foi totalmente doada à ACD, instituição dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e pacientes ortopédicos. Conta, Luli, sobre essa nova experiência. E você está com o livro aí? Está com ele aí, não? Aqui? Está com ele na mão? Não estou com o livro aqui, Mauro. Mas fala da experiência. Falo. Bom, queridos, aliás, hein, Jean, nós dois estamos fritos nessa nossa live, hein? Envolvidos por dois catedráticos, Jean. Nosso negócio é cantar mesmo, viu, Jean? Só ilustres, né, Luli? Você viu só, os caras rasgam o verbo, vou dizer para você, eu estou de babador aqui. Bom,
Queridos, aliás, conforme nas entrelinhas do Fernando e do Caruso, esse tempo que nós vivemos se promoveu o que assim esse silêncio, né? Promoveu esse silêncio. É óbvio, fui lá para minhas músicas, fui compor minhas músicas, mas papai era escritor, né? E eu cresci ouvindo histórias do papai, então eu sempre tive um apreço muito grande pelos livros, né? E papai faleceu. Se não o tivesse feito, eu não teria essa disfarçatez, essa coragem de escrever um livro, que ele ia morrer de rir da minha cara de pau. Mas nesse tempo, eu iniciei 2 obras, mas logo nos primórdios não gostei, deixei-a lá guardada no Rio Tietê, lugar que elas mereciam. Mas depois essa terceira história acabou me encantando e aí fiquei aí praticamente aí 2 anos para concluir essa obra, e esse evento que aconteceu agora no Shopping Frei Caneca com o lançamento foi um sucesso. O assunto se propagou em toda a mídia, amigos queridos que há tantos anos aí eu tenho o prazer, o privilégio da companhia, me prestigiaram. E o livro, como você disse, Mauro, ele trata dessa triste página da história da humanidade, que é essa Segunda Grande Guerra Mundial. E eu sou suspeito, é óbvio, mas eu acabei gostando muito da obra, porque muito mais do que daquele triste destinos que os nossos irmãos judeus viveram no decurso daquele triste episódio, ela fala do amor, ela fala da esperança, da amizade, né? E eu gostei muito, e os meus amigos também suspeitos, que já leram, me mandaram mensagens assim maravilhosas. E só para fazer uma breve síntese, acredito que tenha sido o que você gostaria que eu fizesse, ela trata de um tenente alemão que não era nazista, né? E ele acaba cuidando de 3 famílias escondidas num porão abandonado. E ele levava alimentos furtivamente para essas famílias na calada da noite, mas todas as vezes, ao chegar, tinha novas pessoas que lá foram e faziam morada. Quando ele se deu conta, tinham mais de 70 pessoas. Numa síntese, ele acaba mudando para o Brasil e traz com ele um menino que uma dessas famílias foi enviada para um campo de concentração, e com certeza o meu amigo Mauro conhece no coração meandros dessas histórias tantas, né? Então, só que ele nunca falou para o menino que ele não era o pai biológico. Aos 20 anos, mexendo lá num baú, ele viu uma série de detalhes e passa a desconfiar no ser filho biológico, e aí a história se desenvolve, se desenrola, mas eu vou deixar para aqueles que me derem a honra, o prazer, o privilégio da leitura no álbum. Parabéns pelo trabalho, Luli, e não se trata de mexer no baú da história, se trata de falar da história para que eventos como aquele não se repitam mais. O tempo passa, as pessoas se distanciam da história e é preciso que a história seja recontada para que ela não mais se repita. Acho que esse é o ponto de vista, né? Verdade, querido. Ou seja, para que ela não se repita mais. Você disse com total propriedade, né? Porque para poder escrever, é óbvio, eu já tinha lido muito a respeito da Segunda Grande Guerra Mundial,
que é um tema recorrente, né? Mas, ao escrever o livro, eu precisei me aprofundar mais para ter um conhecimento mais aprofundado do tema, né? E realmente é meramente impossível você não se emocionar às lágrimas, né? Ao acessar coisas quase que inverossímeis que aconteceram no decurso daquele triste episódio, Mauro. Bom, você falou que isso durou 2 anos, todo esse seu trabalho para chegar na edição do livro, e a música ficou aonde? Perdeu espaço? Andou em outra canoa? Você precisa cantar aí para a gente também. Depois vai todo mundo cantar. Vamos lá. Não. Com o lançamento do... Não, a música é uma inseparável amiga. Ela entrou dentro do coração, fechou a porta e jogou as chaves fora. Nesse lançamento do livro, eu lancei também um álbum com 6 faixas inéditas. E o Ano Novo, tem uma certa pessoa nos assistindo, participando com a gente aqui, parece que se chama Jean William. Não. E eu terei a honra, e ele nem sabe disso, eu estou aqui em primeira mão, convocando, não intimando, onde eu terei a honra de ter a companhia nele num trabalho. Obviamente, antes eu vou submeter a audição dele, se ele gostar. Ou seja, a música, a gente não se separa nos interregnos, nos hiatos, porque o livro chega uma hora que te causa torpor, aí você dá um respiro, um até breve para ele, aí eu ia para a música e me renovava, mas a música sempre presente, Mauro. Mas você vai submeter a William fora do ar? Não, você vai submeter aqui agora. Audição ao vivo. E não audição às cegas. Estamos vendo aqui e ouvindo muito bem. Uma verdadeira cintura fina eu coloquei o Jean, Mauro. Bom, vamos falar com o Jean aqui. Olha, o tenor Jean William é dono de uma das vozes mais notórias da música erudita brasileira contemporânea. Ele nasceu no interior paulista, apaixonado pela música clássica, pela música italiana desde os 10 anos de idade. Cantor lírico, já encantou, vejam só, o Papa Francisco, o Príncipe Albert II, com sua voz potente e marcante, e ao longo da carreira internacional já dividiu o palco com nomes consagrados como o pianista maestro João Carlos Martins, Laura Pausini, Simone, Fafá de Belém, Sandy, entre outros tantos artistas. Jean, eu estava olhando seu currículo, eu fiquei embasbacado, impressionante. Começou a falar aqui, eu falei, até para conversar ele tem voz de tenor. Obrigado. Fala do seu trabalho. Bom, muito obrigado, Mauro. Pois é, esses últimos 12 anos, né, que quando eu comecei a minha trajetória profissional, e eu pegar carona numa fala do Fernando Vieira, né, que estava falando sobre as revistinhas de Kung Fu, né? E você sabe, Fernando, vou contar uma história aqui. Eu, quando era adolescente, cantava desde criança, na verdade, com meu avô, lá no interior de São Paulo, uma cidade chamada Barrinha. Inclusive, Barrinha hoje tem um teatro que puseram o meu nome no teatro. A cidade de 20 mil habitantes e que a cultura transformou, a minha história ajudou um pouquinho a transformar, e eu fico muito feliz, né? E eu vou dizer por quê. Porque eu tinha essa banda de rock no interior e cantava em quermesses, cantava em barzinhos e por aí, e participando de concursos na escola onde eu estudava, eu ganhei uma bolsa de estudos. E quando eu cheguei na primeira aula de canto, a professora era uma professora de canto lírico. E eu cheguei com a minha camiseta do Deep Purple, adolescente, achando que estava arrasando, cantando rock e tudo, tal. E ela falou, olha, eu não entendo nada de rock. E eu, para minha decepção, falei, e agora? Eu não posso perder essa única oportunidade que eu tenho de aprender música, porque meu avô era autodidata e eu, claro, segui os traços dos caminhos do meu avô de aprender música de ouvido. Então, era a chance de ter um conhecimento um pouco mais específico sobre música. E aí parei para pensar, falei, canto lírico é aquele Pavarotti? Ela falou, isso, o Pavarotti é cantor lírico. E eu lembrava do Pavarotti, dos 3 tenores, da abertura das Olimpíadas, das novelas, etc. Eu falei, eu sei imitar o Pavarotti.
Imagina você, um menino... Hoje eu tenho 1,63 m, naquela época eu tinha um pouco menos, com 50 quilos. Ela falou, ninguém imita o Pavarotti, muito menos você. Eu falei, não, eu sei imitar o Pavarotti. E comecei, o sole mio, inventando as palavras em italiano. Quando eu terminei de cantar, ela olhou para mim e disse, olha, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que você é péssimo imitador. Mas a segunda é que essa voz é a tua. E foi assim que eu descobri que eu era um cantor lírico, imitando um cantor que eu ouvia pela TV, e assim eu descobri essa impostação vocal. E a partir daí, então, comecei a estudar canto. Comecei a ter aula de técnica vocal, né, me preparar. Muitas pessoas foram aparecendo depois que perceberam esse talento que eu tinha e foram me ajudando, né? Inclusive uma professora que se destaca, que chama Júlia, que falou, olha, você tem que estudar lá na USP, você tem que entrar na Escola de Comunicações e Artes. E aí eu estudava 17, 18 horas por dia, tinha aulas para todos os tipos de aulas que você imagina, para poder passar no vestibular. Entrei na Escola de Comunicações e Artes, né? E daí, depois, claro, comecei uma trajetória no cenário da música, né? Uma pessoa muito importante, outra pessoa muito importante é o maestro João Carlos Martins, que foi, quando eu me mudei para São Paulo, uma das primeiras pessoas que me ouviu, né? E falou, olha, você tem muito talento, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. O João Carlos tem essas coisas, é muito divertido isso dele. Ele fala, o Divido tem talento, ele fala, amanhã você vai cantar comigo. E aquilo mudou completamente a minha vida, deu uma visibilidade muito grande, né? Em todos os aspectos, televisão, rádio, tudo, enfim. E aí fui estudar em Milão, depois dessa grande visibilidade que o João Carlos Martins tinha me dado, ganhei uma outra bolsa de estudos, fui estudar em Milão, e aí fui fazer aula de técnica vocal, aperfeiçoamento em ópera, interpretação vocal, né? E comecei essa carreira, né? Que ao longo desses últimos 12 anos já cantei em palcos como a Ópera de Monte Carlo, já cantei no Lincoln Center de Nova York, já fiz turnê pela Índia com grupos italianos cantando Requiem de Mozart, né? Óperas em São Paulo, como no Teatro São Pedro, né? Enfim, realmente a música ela trouxe essa grande transformação para a minha trajetória, né? Uma transformação social, uma transformação humana, né? De uma transformação de realização, né? Então, é muito gratificante poder contar essa história para vocês. Bom, e o que você vai cantar para a Barrinha? Para o Brasil todo e para o mundo todo. Ô, Mauro, deixa eu fazer um paralelo. Está aqui, eu tenho que falar isso. Ô, Jean. Fala, Caruso. Assim, a gente teve várias mudanças em estilos musicais, né? A gente tinha o sertanejo, sertanejo universitário, pagode, pagode rock. Uma ópera pagode, uma ópera universitária, não rola para ensinar para a galera, não? Olha, Caruso, você me botou no mais uma sinuca aqui. Essa é a inquietação de Roberto Caruso. Como é que você sai dessa? Olha, vamos fazer o seguinte, você vem até mim, eu sou um professor de canto hoje, dou aulas online, inclusive, você vem até mim com essa sua ideia pagode, e a gente vê como é que a gente imposta essa voz. Não vamos mudar o estilo, não, porque o estilo tem que ser respeitado. Mas a gente transforma a tua voz, entendeu? O importante é você se realizar. Tem alegria para todos. Já qual foi a interpretação sua que impressionou o Papa Francisco? Essa foi uma apresentação, na verdade, foi uma música de um monsenhor chamado Frisina, que era o hino da Jornada da Juventude, foi quando o Papa veio ao Brasil, né, no Rio, e era Jesus Christ, you are my life, aleluia, aleluia. Era cantado em 3 idiomas, enfim. Foi 3 milhões de pessoas, foi o meu maior momento de rockstar, sem dúvida nenhuma. Olha, você tem contato com o João Carlos Martins ainda, Jean? Tenho sim, Mauro, tenho sim. Me apresento muito, inclusive, com o maestro. Inclusive, devo aqui fazer um agradecimento especial, porque durante a pandemia, as lives que o maestro promoveu, sem dúvida, foi o que mais colocou em evidência, né, durante esse nosso momento, esse ato dos palcos, continuar fazendo lives, continuar apresentando música. Sem dúvida, o maestro foi uma das pessoas que mais me deixou em evidência durante o período da pandemia. Então, sim, tem um contato muito, muito grande ainda com o maestro João Carlos Martins. Pessoal, o tempo está passando. Eu vou querer 2 horas de programa, porque está muito boa essa conversa. Fernando, vamos declamar? Eu gostei o início é sempre inesquecível, né? Como diz o poeta.
E eu achei interessante ele falar que imitava o Pavarotti, né? E é interessante porque eu também comecei com mímica, porque eu imitava 2 atores. Um era o David Carradine em Kung Fu e o outro é o Lee Majors em O Homem de 6 milhões de dólares. Por quê? Eu fazia tudo em câmera lenta. Eu lutava com os meus irmãos em câmera lenta. Quando eu fui fazer mímica, eu já tinha um tônus e uma compreensão de movimento que o meu professor, o Desmond, falou, cara, onde é que você aprendeu a fazer essas coisas? Eu falei, não, eu brincava imitando, porque minha mãe, ela ficava meio tonta, era o início do videotape, e aparecia, às vezes, aquela coisa assim a câmera que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ela ficava tonta, e aí eu aproveitava para enlouquecer a minha mãe. Agora, vamos lá. Esses movimentos que você fez agora, Fernando, sabe o que me lembra? Toda vez que eu ouço Chariots of Fire, eu lembro de cenas, não tem nada a ver com o filme, mas eu lembro de coisas assim. Você começou a fazer isso, eu lembrei da música. Está quase sonorizando aqui. Eu, com a música, eu tenho uma única coisa, assim, eu não canto, já fiz 2 musicais, mas foram nada muito... Mas o que me ajudou foi que um maestro falou, Fernando, você é afinado, né? Eu falei, de onde é que vem essa afinação? É que eu faço trompete de boca. Então, vou aproveitar o Chariots of Fire e o Slow Motion para fazer um pouquinho de mímica, então, com... Bora. Assim, ó. Espetacular, Fernando. Espetacular. Já ainda bem que ele foi para o trompete, porque com esse sobrenome dele, Caruso, você já imaginou? Ô, Caruso, por onde anda a doutora Vavá? Doutora Vavá, estava demorando. Doutora Vavá, eu falo que, assim, primeiro eu quero fazer uma menção, né? Porque, assim, nós estamos no dia 20 de dezembro, né? Mas, em novembro, a gente teve uma data que foi a Data Mundial do Combate à Violência contra a Mulher. E eu digo que a doutora Vavá, e aí o Fernando, que é do teatro, também acho que vai compactar com isso. A gente tem no teatro uma possibilidade de incorporar arquetipicamente, né, várias figuras. E o fato de a doutora Vavá foi um personagem que eu criei 20 anos atrás. Eu falo que, assim, eu nunca tive uma mulher tão próxima que me deu tantos dividendos e nada de dor de cabeça. Porque, assim, a figura da sexopsicoterapeuta, ela se tornou uma das maiores palestrantes do meu hall, né? Então, ali na minha plataforma, eu tenho 20 personagens, 20 entidades da alegria que se transformaram em palestrantes, levando para o mundo corporativo a comunicação do humor com propósito, né? Que é a gente falar de coisas importantes, mas de maneira mais leve. E a doutora Vavá, assim, é tão louco o que acontece comigo, porque, assim, ela é uma sedenta de conhecimento. Então, hoje, eu posso te dizer, Mauro, que, assim, eu me sinto honrado, porque, além de levar a arte para ambientes que normalmente estão fora da caixa do teatro, e estão fora da arena, né? A gente está entrando no mundo corporativo, e o mundo corporativo tem se aberto para essa comunicação mais artística. A doutora Vavá, ela tem suporte de conhecimento de muitos oncologistas. Eu devo muito a muitos profissionais da área da medicina, oncologistas, sexólogas, enfermeiras, fisioterapeutas, e até mesmo professores de Tantra, né? Porque todo conhecimento relacionado a como as pessoas lidam com o seu próprio corpo, a doutora Vavá ela consegue filtrar de uma maneira muito leve, muito gostosa, e já são muitos anos que eu faço as palestras no Outubro Rosa, né? Então, para a gente falar sobre a prevenção, e não é a prevenção, a gente fala prevenção do câncer de mama, não, eu falo que é muito mais inspirar para a saúde, o cuidado da saúde, do que para isso. Então, a doutora Vavá continua navegando, por sinal, lá em outubro, novembro, fiz vários trabalhos para a doutora Vavá, e, assim,
É muito engraçado, eu vou contar uma cena que é engraçada quando estou preparando, né? Eu falo que tem um momento de preparação, né? Quando a gente fala no teatro que eu estou me montando. Quando eu estou montando, até a hora de colocar o óculos, a doutora Vavá ela não deu clique ainda. Quando ela põe o óculos, parece aquela cena do Super-Homem que ele tira o óculos, aí ele vira com superpoder. Quando eu ponho o óculos, aí a doutora Vavá vem e é uma coisa louca, né? Eu vou aproveitar... Você falou da mistura, né, do pagode com não sei o quê. Por que você não coloca a doutora Vavá também, no ano que vem, em novembro, para falar sobre o Outubro Azul? Você faz com que a doutora fale sobre o Outubro Azul também, não é? O Novembro Azul. Novembro. Novembro Azul. Doutora, agora chegou a vez de vocês, rapazes. Fernando, eu vou te falar uma coisa. Você, olha como eu falo muito desse campo, né? Esse ano aqui aconteceu isso. Teve um cliente que pediu uma palestra da doutora Vavá falando do Outubro Rosa e do Novembro Azul. E foi muito bacana, foi muito legal, foi muito legal. E eu vou aproveitar, antes que eu passe a bola para você, Mauro, Jean e Fernando, por favor, entrem em contato comigo, que eu serei o próximo aluno, tá? Eu quero realmente... Fernando, eu vou aprimorar mais ainda os meus movimentos. E, Jean, eu acho que existe um rouxinol escondido dentro de mim. Oba, vamos descobrir! Que maravilha! Caruso, com esse sobrenome, não é possível que não exista. Deixa eu aproveitar que o Jean está com a palavra aqui. Jean, eu sei que você tem que sair e a gente já está indo aqui para o nosso finalmente, digamos assim, e eu quero a despedida de cada um, então você é o primeiro a se despedir, a sua mensagem de Natal. Vai lá, Jean. Ô, Mauro, muito obrigado. Fiquei muito feliz em encontrar todo mundo, Fernando, o Lúlio, o Roberto Caruso, enfim, que honra poder encerrar esse ano ao lado de pessoas tão ilustres como vocês. Muito obrigado pelo espaço. Desejo que 2022 seja recheado de música, de arte, enfim, de tudo aquilo que a gente merece. Eu acho que, né, a gente cultivou muito nesses últimos anos, então agora é colheita mesmo assim. Não vou me estender, não. Muita luz e muita saúde para todos. Obrigado, muito obrigado, Jean, pela presença aqui. Eu sei que você tem que sair, que você está com compromisso. A gente vai seguindo aqui para a despedida dos demais. Feliz Natal para você. Até uma próxima oportunidade. Caruso, você estava com a palavra. Conclua aí o seu raciocínio. Vá para a sua despedida. Tudo bem breve, tá bom? Eu desejo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro, eu sou muito grato, né? Desejo a todos vocês, principalmente do Gente que Fala, que sempre traz, né, pessoas em todos os programas que têm um conteúdo bacana. Eu desejo um Natal maravilhoso, um final de ano incrível, e lembrem-se que dia 31 de dezembro é o meu aniversário, tá? Vai estar todo mundo viajando. É impressionante como tem fogos de artifício no dia do aniversário dele, todo mundo é incrível. Impressionante. Caruso, Feliz Natal e Feliz Aniversário. Obrigado, Fernando, você bem breve também a despedida e a sua mensagem de Natal e de Ano Novo. Muito bem, eu vou citar já que poesia, eu vou falar o Mário Quintana rapidinho. Ele diz o seguinte: o sabor das coisas. Por mais raro que seja ou mais antigo, só um vinho é deveras excelente. Aquele que tu bebes calmamente com teu mais velho e silencioso amigo. Feliz Natal, próspero Ano Novo, e é isso. Alegria e resistência. Muito obrigado, Fernando. Sua despedida, Lúlio Chiaro. Meu querido Mauro, Roberto, Fernando, meu amado amigo Jean, um prazer ter participado com vocês. Um beijo a todos os seus ouvintes, seus seguidores. Não vai ter beijo se você não cantar, Lúlio. E ano que vem haveremos de cantar muitas músicas juntos, se Deus quiser. E tem uma frase, já que nós somos sucedâneos, herdeiros desse tempo de desafios e dificuldades, nada teremos se não possuirmos a nós mesmos, né? Então, eu acho que cada um de nós, de um jeito ou de outro, acabamos se apropriando de virtudes, belezas, riquezas que cada um de nós possuímos. Então, que elas prosperem e, nesse ano novo de 2022, que eu desejo com muita alegria para todos, um beijo grande.
Muito obrigado a todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, por este saboroso, delicioso programa de segunda-feira, a última segunda-feira antes do Natal. Um bom Natal para vocês, com muita saúde, com muita alegria. Feliz Ano Novo, muita prosperidade. Um abraço. Fernando Vieira, ator, mímico, clown, artista plástico, Luli Chiaro, cantor, compositor, escritor, Jean William Silva, cantor lírico, e o Roberto Caruso, ator e palestrante. Tchau, gente. Obrigado. Até amanhã.